ver se eu vou conseguir ver os meus slides ali. Pronto, agora vocês conseguem me ver e ver eu falar. Agora sim. Eu vou só... Laura, você me diz o momento que você deseja que eu faça a parte de colocação, tá? Da palestra. Pode colocar o slide já, não tem problema nenhum. Eu quero agradecer a Laura por estar aqui conosco, né? Obrigada por se disponibilizar a estar presente aqui, trazendo esse conteúdo que eu tenho certeza que vai ser muito instrutivo para nós, vai trazer informação. Eu falo que a informação, ela é a essência, né? Da liberdade, é a essência de trazer os nossos direitos. Falei que eu não vou muito apresentar ela tecnicamente, porque ela vai se apresentar aí um pouquinho e até para não causar algumas confusões, para a gente entender bem certinho qual é a formação dela, qual é a área que ela trabalha. Então, muito obrigada por estar aqui conosco, obrigada por cada um. Nós vamos colocar hoje, meninas, tem um aplicativozinho diferenciado, tem algumas perguntinhas que eu vou colocar no chat também, se vocês quiserem fazer perguntas para a Laura, conforme ela for falando, vier, né, à mente alguma situação, algum momento, pode estar colocando ali no nosso chat, para daí no final a gente concentrar as respostas, tá bom? Seja bem-vinda, Laura, e fique à vontade. Muito obrigada. Queria muito agradecer a sua oportunidade por você ter me convidado para fazer parte desse grupo. Eu estou muito feliz. Eu assisti as palestras das minhas colegas, achei que foram todas muito proveitosas, todas as que eu participei. E agora eu vou falar sobre o meu tema. Eu acho que ele é de relevância social. Eu espero que as pessoas gostem, se interessem. E é isso aí. Agora, deixa eu ver. Vou fazer uma breve apresentação sobre mim. O meu nome é Laura Valentina Voidelo, eu sou advogada. Eu atuo na área do direito há 17 anos. Eu tenho 34. Comecei com 17 anos a fazer cálculos trabalhistas. Eu tenho 2 tios que são peritos da Justiça do Trabalho aqui no Paraná. E aí eu já comecei por essa razão dentro da área do direito. Pode passar o próximo slide, eu vou ficar peço desculpas para vocês, porque é chato esse negócio de ficar pedindo para passar o próximo slide, né? Mas acontece que se eu disponibilizasse a minha tela, compartilhasse com vocês, eu não ia conseguir ver vocês, e daí é maravilhoso para mim que eu posso ver as carinhas de vocês aqui do lado, e por isso que eu pedi para a Marina ir passando para mim. Então, tem essa minha breve apresentação aí, tem o meu currículo, né, para vocês poderem me conhecer melhor. E no final, eu vou passar os meus contatos para vocês terem acesso às coisas que eu publico. Então, eu publico sempre algumas coisas sobre direito nas áreas que eu atuo, que é trabalhista, previdência, área civil. Eu não trabalho com criminal, então não vou publicar coisas nesse sentido. Mas, no mais, eu gosto de publicar coisas para pessoas leigas. Então, se você tiver alguma dúvida sobre direito, às vezes os advogados gostam de falar um linguajar muito complicado, né? A gente fala para a gente mesmo. E eu não, eu espero que vocês consigam ter acesso ao direito. Esse é o meu objetivo, que as pessoas tenham acesso aos direitos, elas têm que conhecer os direitos que elas têm, porque a gente não tem matéria, a gente não aprende isso na escola, né? A gente aprende direito na vida. Então, esse é meu objetivo. Pode passar pelo próximo slide. Eu vou falar hoje sobre direitos dos idosos e dos deficientes. Então, eu citei a Jennifer Shell. Agora eu já sei que fala Shell. Essa frase, o lema dela, está no site da Woman Time. Eu fui lá pesquisar sobre o Woman Time quando eu fui convidada para fazer parte do grupo. E eu achei muito interessante a frase, porque eu acho que isso explica muito sobre nós mulheres. É um grupo de mulheres, e esse negócio de acolher é uma característica muito feminina. Nós temos diferenças, sim, homens são diferentes de mulheres, essa pelo menos é a minha opinião, né? Talvez não seja de alguma outra pessoa,
Mas essa característica de se importar com o outro, de se colocar no lugar do outro, de tentar entender, de tentar ajudar, isso é natural nosso. Então, como eu vou falar hoje sobre assistência social, isso aí vai, né, envolver um pouco desse nosso talento. Então, se o que eu vou falar hoje não se aplica exatamente à tua vida, eu tenho certeza que se aplica à vida de alguém que você conhece. Então, pode passar para o próximo slide. Então, sobre a relevância do tema. O que acontece hoje no nosso país? O Brasil tem hoje 10 milhões de pessoas em situação de pobreza. E ainda tem mais milhões de pessoas que são as pessoas chamadas desalentadas, que são as pessoas que procuram emprego e elas não encontram emprego. São quase 5 milhões de pessoas que recebem esse benefício, que é o benefício de assistência social, que é o que eu vou falar hoje aqui nessa apresentação. Esse benefício, ele é destinado para pessoas que não têm acesso a outros benefícios previdenciários. Então, são pessoas que não têm condições, não contribuíram para o INSS e elas se encontram em uma situação que elas precisam receber alguma coisa para elas poderem sobreviver, tá? Pode passar para o próximo slide. Então, eu vou causar um pouquinho para falar isso, mas o que acontece? Nós temos aqui no Brasil vários projetos de lei que falam sobre a Constituição nas escolas, né? Tem vários projetos, inclusive um deles é do Romário, o ex-jogador, e eles estão há anos, muitos anos, tramitando na Justiça. Na Câmara dos Deputados, depois faz todo aquele trâmite de ir para o Senado e tem que votar numa Câmara, tem que votar no outro, e todo mundo tem que aprovar, daí vai, entendeu? É bem complicado, isso demora muitos anos para aprovar alguma coisa. E não é de relevância um tema desse, não é de tanta importância. Eles não dão tanta importância a isso. Só que o que acontece? Se a gente estudasse apenas algumas coisinhas do direito, as pessoas saberiam sobre o que elas têm direito, né? Então, e não é importante para os políticos para o governo de forma geral, que a gente saiba, que a gente conheça os nossos direitos, né? Porque essa chargezinha está explicando aí o porquê, né? O porquê que o governo não se importa tanto em ensinar direito nas escolas. Por exemplo, só um exemplo. Os 5 primeiros artigos da nossa Constituição Federal, eles falam sobre direitos humanos. Isso é internacional. Isso é sobre tratados internacionais, entendeu? Isso é discutido os países se reúnem, em todas aquelas reuniões da ONU, que a gente, na verdade, não entende exatamente o que eles estão discutindo. É isso, e na nossa Constituição tem isso. A Constituição está tentando assegurar um mínimo. E os 5 primeiros artigos são aqueles que a gente não consegue alterar de jeito nenhum. A gente chama de cláusula pétrea, que, tipo, é isso que você tem direito como ser humano e como cidadão, tá? Pode passar para o próximo slide. Então, na nossa Constituição aí, eu prometi que eu não vou ficar falando sobre artigo, mas eu coloquei só um. É o artigo 6º da Constituição. E ele está falando aí sobre o que a gente sobre os nossos direitos sociais. O que a gente tem direito. Aí, o que acontece? Aí está falando sobre a questão da previdência, e eu vou poder explicar no slide seguinte, eu vou explicar qual que é a diferença entre a previdência social e a assistência social, que são coisas distintas. E está escrito nesse artigo aí, ó, são direitos sociais, e daí tem lá, previdência e assistência. Isso é o que garante um mínimo de subsistência para o ser humano, para que todo mundo tenha um mínimo, tá? Pode passar para o próximo slide. Existe uma coisa chamada Seguridade Social. A Seguridade Social é um conjunto de coisas que o governo faz para assegurar essas coisas que a gente tem direito. Então, o artigo 6º lá da Constituição Federal está dizendo que a gente tem direito a um monte de coisas. Seguridade Social é saúde,
assistência e previdência. Basicamente são essas três coisas. É a Seguridade Social, são projetos que o governo faz. O que o governo está fazendo para que você tenha acesso à segurança, à saúde, a todas essas coisas que estavam escritas naquele artigo ali, tá? Próximo slide. Então, vou falar sobre a diferença entre previdência e assistência. Previdência social, as pessoas confundem o que é previdência e o que é assistência social, porque todas elas são quem cuida das duas hoje aqui no país é o INSS, né, que é o Instituto Nacional de Seguro Social. Todo mundo ouve falar sobre o INSS, sobre aquelas mal do INSS, sobre filas do INSS e tal, né? E o que acontece? Essa é uma autarquia do governo e ela que cuida dessas duas coisas, mas são coisas completamente distintas, a assistência de previdência social. E é por isso, olha só que engraçado, aí vocês com certeza já escutaram alguma coisa nesse tipo, ó. Pessoa nunca contribuiu com o INSS e se aposentou, como é que pode? Ela não se aposentou, ela não tem direito à previdência, porque a previdência você precisa contribuir e a assistência não. Agora vamos para o próximo slide para vocês poderem entender. A previdência social é um seguro. O seguro, por exemplo, se você contratar um seguro de carro, você tem um veículo e aí você quer se precaver caso aconteça algum acidente com o veículo, caso você tenha algum problema, ele quebre, você vai poder acionar o teu seguro. O INSS é a mesma coisa. Por exemplo, se você, inclusive, você pode ter, dentro da Previdência, você pode ter a Previdência privada e essa é a Previdência que a gente tem, a pública, né, que é o INSS. O que acontece? Se você sofrer um acidente, se você ficar doente, se você engravidar, você tem esse seguro. O INSS, a Previdência Social, é um seguro que você contrata. Às vezes, você contrata porque você quer e às vezes você contrata sem querer. Por exemplo, quando alguém te contrata com carteira assinada, o que acontece? Você assinou a carteira, eles têm que recolher o INSS obrigatoriamente. Então, é um seguro obrigatório, né? Então, obrigatoriamente, você já vai passar a ter direitos do INSS. E, para você ser um segurado, você precisa contribuir. Às vezes, acontece de a empresa, por exemplo, te contratar e não pagar o INSS. Aí, o que acontece? Você tem que comprovar, chegar na tua carteira que está assinada lá e falar assim, não, aqui tem uma carteira assinada, eles podem não ter, a empresa pode até não ter contribuído, pode até não ter pago, mas eu sou empregado aqui, ó. Então, empregado que tem carteira assinada é segurado do INSS e tem direito a todas aquelas coisas que a gente vai ver no próximo slide. Outra forma de você ser um segurado do INSS é você contribuir porque você quer com aquela guia laranjadinha que vocês estão vendo ali. É a guia da Previdência Social. Então, vocês compram essa guia na papelaria, preenchem ela, cuidado que tem vários códigos, né? Aí já é meio complicado, você tem que saber o que você está preenchendo. Dependendo do código que você colocar ou do valor que você recolher, aí isso varia, tem inúmeras possibilidades. Aí o que acontece? É porque você quer fazer parte, você quer ser um segurado do INSS. Aí você vai lá e contribui. Próximo slide, por favor. Esses são os benefícios previdenciários que vocês têm acesso, tá? Tem aposentadoria, e daí a aposentadoria, olha, depois da reforma, inclusive, tem. Por enquanto, a gente vai ficar um bom tempo ainda com várias aposentadorias. Porque tem a aposentadoria antes da reforma, tem a aposentadoria que é durante esse período ali, que é o período de transição, que a gente chama, e tem a aposentadoria que é agora o que vai ser pós-reforma, né? Mas, então, vigendo ainda vários tipos de aposentadoria. Tem a especial, que é pessoas que trabalham com serviços especiais, né? Elas trabalham menos tempo para elas poderem se aposentar, porque elas trabalham com alguma coisa perigosa, esse tipo de coisa.
Tem aposentadoria por idade, que a pessoa alcança uma determinada idade, daí ela já pode se aposentar. Tem a por tempo de contribuição. Dentro da aposentadoria por tempo de contribuição, tem uma aposentadoria por pontos, que eu não sei se vocês já ouviram falar ou não, que daí soma a idade com o tempo de contribuição. Tem a aposentadoria por invalidez, que daí você está trabalhando e por algum motivo, ou você fica doente, você passa a ficar inválido, você não tem condições de trabalhar. Na realidade, não é bem assim de você ficou completamente inválido, você não precisa ficar vegetando, você está incapacitado para o trabalho, mas você não precisa necessariamente, não precisa estar acabado a tua vida. Você está inválido, quer dizer que você não consegue mais exercer as suas funções laborativas. É isso que é aposentadoria por invalidez. Basicamente é isso. E tem a aposentadoria da pessoa com deficiência. Dependendo do grau de deficiência, o que acontece? As pessoas podem trabalhar, mas elas arranjam emprego, elas conseguem trabalhar por essa razão. Dependendo do grau da deficiência, ela se aposenta com menos tempo do que as outras pessoas. Ainda tem auxílio acidente, que é quando você recebe, sofre algum tipo de acidente. E o auxílio acidente, por exemplo, você sofreu um acidente. E aí você recebeu durante um tempo o auxílio doença, porque você ficou sem poder trabalhar. Depois que acabou o auxílio acidente, você volta a trabalhar, mas a tua vida já não é mais a mesma. A tua capacidade de trabalho já não é mais a mesma. Aí o que acontece? Você recebe o auxílio acidente, que é metade do valor da tua aposentadoria, metade do valor do teu salário-benefício que você iria receber. Porque você ficou com uma redução da tua capacidade laborativa. E o auxílio acidente é para essas pessoas. Quando elas sofrem um acidente, elas têm uma capacidade laborativa reduzida. Não importa o grau de redução. Pode ser pouquinho. Eu fiquei só um pouquinho, tenho dores e tal, ou eu tô mancando, não sei qual é o problema. Só que você teve uma redução da capacidade laborativa. Você já não é mais o mesmo depois que você sofreu um acidente. Auxílio doença, que é aquele que, assim, você está trabalhando, pegou atestado maior de 15 dias de trabalho, você chega na empresa, apresenta e eles te indicam para o INSS, ou seja, os 15 primeiros dias é a empresa que paga, a partir do 16º dia é o INSS que vai pagar. Auxílio maternidade, todo mundo sabe já, né? Nós mulheres já sabemos o que acontece. O auxílio maternidade, o que acontece? As pessoas têm direito ao auxílio maternidade e elas acham que porque elas não contribuíram, ou elas não estavam contribuindo naquele momento que elas tiveram filho, elas não têm direito. Mas talvez tenha, tem algumas possibilidades. Então é bom entrar em contato com o advogado da área previdenciária para verificar. Porque se você tiver filho com até 5 anos de idade, é bom procurar um advogado se você não recebeu o auxílio maternidade, porque se em algum momento você contribuiu para o INSS, pode ser que você tenha direito ao recebimento ainda hoje do auxílio maternidade. Auxílio reclusão. Auxílio reclusão, olha o preconceito, hein? Auxílio reclusão não é para o preso. O auxílio reclusão é para a família da pessoa que foi presa. Então, vamos dar um exemplo. Tem uma mulher, ela está trabalhando, mas aí, sabe como é que é? O marido dela é traficante e aí ele pediu para ela ajudar a ele a vender, não sei, ou a guardar, ou não sei, fazer qualquer coisa com relação à droga, o trabalho dele, o serviço, o emprego dele, né? O que acontece? Ela é presa e a criança, filho do casal, os dois são presos. O que acontece com o filho do casal? Enquanto os pais estão presos, ele precisa sobreviver, ele precisa de um salário. Ela era empregada, ela nem era traficante, mas ela foi presa por tráfico, porque ela traficou, ela cometeu o crime, porque traficar é guardar, se você manter, se você auxiliar, tudo isso é tráfico. Aí o que acontece? A criança vai ficar sem nada, como é que ela vai comer, como é que ela vai viver? Por mais que tenha alguém que cuide dessa criança, ela tem despesas, né? Ela dá despesa, ela precisa receber. O auxílio reclusão é para a família da pessoa que foi presa, tá? E pensão por morte. Pensão por morte é quando a pessoa está recebendo, por exemplo, um casal, o homem está recebendo, geralmente é o homem, né?
o homem está recebendo aposentadoria, falece, e daí a mulher que vivia dessa aposentadoria do marido passa a receber uma pensão por morte. Próximo slide, por favor. Então tá, eu falei sobre o que é a previdência social para vocês entenderem qual que é a diferença. Agora que eu vou entrar no assunto sobre assistência social. Até agora todo esse era um preâmbulo que eu estava fazendo. O benefício de assistência social existem dois tipos. O benefício chama BPC, benefício de algumas pessoas chamam de LOAS, mas LOAS é o nome da lei que fala sobre benefício de prestação continuada. Tem BPC para idoso e tem o BPC para deficiente. Pode passar para o próximo slide. Ó, o BPC para idoso é fácil de vocês conseguirem entender. Chegou nos 65 anos de idade, independente se for homem ou se for mulher, tem direito ao benefício de prestação continuada, independentemente de ter contribuído ao INSS ou não. São pessoas, essas pessoas que têm direito à assistência social não contribuíram com o INSS. Não precisa ter feito uma contribuição sequer. O que acontece? Se a pessoa contribuiu um pouco, mas não chega lá nos 65 anos de idade. Não tem condições de se aposentar. Contribuiu, não foi o suficiente para conseguir se aposentar por idade, mas quando chegou nos 65 anos de idade, ela pode pedir o benefício de prestação continuada ao idoso, tá? O que acontece? Não tem 13º salário, então é mais vantajoso que você tenha uma aposentadoria. Próximo slide, por favor. O que acontece? Então, além de você ter os 65 anos de idade, é necessário que você tenha uma renda. O que o INSS pede? O que a lei determina? Esse critério, inclusive, mudou esse ano. É o INSS. Inclusive, no site do INSS, ainda está escrito, olha que bandidado, que eles querem que você ganhe renda per capita menos de 1/4 do salário mínimo. É muito pouco. Ninguém vive com isso, gente. Ninguém vive com isso. É muito pouco. A pessoa tem que estar em extrema miséria para ela conseguir viver 4 pessoas. Renda per capita se você pegar a renda da família, somar e dividir por pessoas. Então, por exemplo, se um membro da família ganhar um salário mínimo e ninguém mais trabalhar, precisa ter 4 pessoas na casa para ser 1/4 do salário mínimo. Aí isso mudou esse ano. Então, não é mais assim. Esquece essa história. Hoje em dia, o que o INSS sozinho, se você for sozinha lá no INSS, tentar a sorte, vamos ser sinceros, né? Se quiser passar a raiva, você vai no INSS. Se você quiser, sem o auxílio de um advogado e sozinho no INSS, o que o INSS vai aprovar para você? Ou às vezes não, porque você tem direito, o INSS nega mesmo assim. É por isso que existe advogado previdenciário, por isso que a gente atua nessa área. Se o INSS aprovasse tudo que as pessoas têm realmente direito, não precisava nem existir eu, advogada previdenciária. O que acontece? Hoje, o critério por exemplo, tem uma casa com 2 pessoas. Uma delas, o senhorzinho ali da fotinho, ele recebe um salário mínimo de aposentadoria. A senhorinha não recebe nada, mas ela tem 65 anos de idade. O que acontecia na regra anterior? A senhorinha não podia pedir o benefício de prestação continuada, porque a renda deles era superior. O que acontece hoje? O senhorzinho tem uma renda de um salário mínimo dividido por 2, dá aqueles 522,50, né? Então, a renda da família seria dela, ela não poderia pedir esse benefício de prestação continuada ainda. Vamos para o próximo slide. O que acontece como renda da família? Judicialmente, o INSS dificilmente, eles fazem coisas absurdas, do tipo, se a renda per capita, né, por cabeça da família, for superior em 1 centavo, em R$1, eles negam. E o que a gente consegue judicialmente? Idosos, principalmente, eles têm muito gasto com medicamento. Então, por exemplo, tem o casalzinho ali.
se o senhor recebe um salário mínimo de aposentadoria, a senhora não recebe absolutamente nada. Só que eles pagam aluguel, eles gastam com médico, porque a saúde deles já não é mais a mesma, tem gasto com medicamento. O que eu faço? O que eu, advogada previdenciária, faço? Eu junto os gastos todos da família e eu comprovo judicialmente que eles têm gastos que fazem com que eles não tenham uma boa alimentação, por exemplo, que é tão importante, né? Principalmente nessa idade avançada. O que acontece? Porém, esse benefício não pode acumular com outro benefício. Se você recebe um benefício já do INSS, seja ele qual for, não pode receber o benefício de prestação continuada. A renda da família, o que acontece? A família não é todo mundo, tem que residir na mesma casa, mas não é todo mundo que mora na casa. Família é considerado o pai, é considerado a mãe, é considerado os filhos solteiros. Então não é assim que vai somando a renda de todo mundo e eu tenho um filho que é casado, mas a renda dele é boa. Não, não é assim. Então, na dúvida, é bom contratar um advogado. Advogado previdenciário, é sempre bom você conversar, porque geralmente eles não pagam consulta, não cobram consulta de você, e eles não cobram para dar entrada na ação. A maioria, pelo menos os que eu conheço, ninguém cobra para dar entrada em ação. As pessoas, os advogados, recebem ao final, porque analisam a situação, veem que é procedente, que a pessoa tem direito realmente ao recebimento desse benefício, dão entrada na ação, e aí é tão garantido que a gente prefere receber ao final da ação, certo? Próximo slide. E agora eu já falei sobre idosos. Esse critério da renda vale tanto para idosos quanto para os deficientes. Aí o que acontece? O que muda? A questão do benefício de prestação continuada para o idoso é de 65 anos de idade e ele precisa, são duas coisas, comprovar essa questão da renda. Para a pessoa com deficiência, a gente tem que comprovar a deficiência e essa questão da renda, tá? São duas coisas. Até coloquei uma frase aqui que eu achei muito bacana, porque a pessoa, para vocês entenderem o porquê por que existe a assistência social para uma pessoa com deficiência, tá? Qual que é o motivo? Por que eles são diferentes? Por que eles são especiais? Quer dizer, a pessoa já tem a deficiência e ela não consegue... é isso. Pode passar para o próximo slide. Se a pessoa já tem uma deficiência, o problema da deficiência não é dela, porque ela já possui a deficiência. O problema dela não conseguir se inserir no mercado de trabalho, dela não conseguir, não basta só ela ter a deficiência, como ela ainda é muito humilde, ou ela não tem condições de meios para trabalhar, o problema não é dela, porque ela já tem a deficiência, o problema é nosso. A gente que tem que, como cidadão, como governo, fazer com que essa pessoa consiga ter condições de trabalhar, tá? Então, existem vários tipos de deficiência, tá? Eu exemplifiquei duas aqui. Por exemplo, a pessoa pode necessitar de uma rampa para ela conseguir ir para lugares, para ela conseguir trabalhar, para ela conseguir ter acesso. Esse é um tipo de deficiência física, motora, tá? Talvez ela precise de rampa de acesso para ela conseguir chegar, acessar algum local. Esse é um tipo de deficiência do ambiente. O ambiente não consegue suprir essa necessidade da pessoa. E outra, por exemplo, ela não consegue se portar, ela não consegue conviver. Esse é um outro tipo de deficiência, tá? Essa questão é do ambiente social, aonde que está a deficiência da pessoa, onde que ela precisava ser inserida e ela não consegue. Próximo slide, por favor. Aí, sobre os tipos de deficiência. Tem a deficiência física, por exemplo, ela tem perda de força. Isso acontece bastante. A gente trabalha, às vezes, muito com o computador. A pessoa perde um movimento.
às vezes a gente fica com tendinopatia, esse tipo de coisa, a pessoa perde o movimento de pinça porque sofreu algum acidente ou aconteceu alguma coisa, ela perdeu alguma função motora, ela perdeu força, eu não consigo mais fazer as coisas que eu fazia antigamente, eu não consigo mais. Essa questão da deficiência, não necessariamente a pessoa tem que ter nascido deficiente, ela pode ter adquirido essa deficiência depois. Eu trabalhava, eu não contribuía com o INSS. Eu trabalhava, às vezes o que acontece? Você trabalha como pedreiro, você é contratado naquela empreitada, você ninguém nunca te contratou com carteira assinada, ou você não era segurado naquela época, mas aí o que acontece? Você não tem mais a mesma força que você precisava, força física para trabalhar, então você não consegue mais exercer aquela atividade e às vezes, porque não tem estudo, não consegue nem exercer outra atividade, então você não consegue mais trabalhar. Ou, por exemplo, você pode ter sofrido uma amputação, e daí essa é uma deficiência física que você passou a ter. Tem um tipo de deficiência que é intelectual, por exemplo, a síndrome de Down, ou uma demência. A síndrome de Down, a pessoa já nasce com o problema, porque é um problema genético, né? Uma questão do cromossomo. A demência não, a demência pode ser adquirida conforme a idade, inclusive. Tem deficiência mental, eu coloquei 2 exemplos ali. Tem uma questão bem. Então, essa da depressão, tem muita gente que tem depressão, né? Então, tem depressão de vários graus e tal. Mas depressão é um tipo de deficiência mental. Pode ser temporária, ou que a pessoa tem algum problema naquele momento, né? Mas isso tem que ser avaliado caso a caso. E esquizofrenia também é uma doença mental, que também pode ser adquirida. Ela não é, a pessoa não nasce esquizofrênica, ela se torna com o tempo. Eu acredito que seja depois da puberdade. E tem a deficiência sensorial, que é, por exemplo, a cegueira e a surdez. Aí você pode passar para o próximo slide, por favor? Então, o tipo de avaliação que é feita, essa questão da deficiência, ela é mais complicada de avaliar do que a questão da idade do idoso. O idoso chegou aos 65 anos, pronto. A questão da deficiência tem que ser analisado caso a caso. Não adianta, não tem regra fixa, definida. Ah, você tem uma deficiência, você é esquizofrênico, pronto, você pode receber o BPC-LOAS, entendeu? Você pode se aposentar. Essa questão, a diferenciação que tem que ser feita por exemplo, eu coloquei aqui uma pessoa, um deficiente visual. São 2 questões, olha só, aonde que eles estão inseridos. O primeiro deficiente visual, ele tem um cão-guia, pode ter acesso ao computador, os computadores hoje são adaptados, entendeu? A pessoa pode trabalhar. Tem deficiente visual que trabalha, vocês devem conhecer, ter conhecido talvez algum. Eu fiz faculdade com uma deficiente visual. Eu tive uma colega que ela era deficiente visual. E outra questão, ali, o segundo menininho olha onde que o menino nasceu. Quais são as oportunidades que o menino teve de aprender alguma coisa, de estudar. Essa menina que estudou comigo, quem pegava ela, isso foi em Ponta Grossa, quem pegava ela na casa dela e levava na faculdade era a prefeitura. A prefeitura fazia esse trabalho de buscar a menina que é deficiente visual na casa dela e levar até a faculdade. Chegava lá na faculdade, a menina se virava. A gente ajudava ela. Ela tinha um equipamento, alguma coisa assim que ela escrevia em braille para depois ela conseguir ler. Mas ela teve acesso. Ela teve acesso, inclusive, à faculdade. A faculdade era particular. Não sei como que a menina pagava, se ela tinha bolsa ou o quê. Só sei que ela tinha acesso. Então, essa menina, ela pode trabalhar. Ela pode conseguir trabalhar. Talvez ela não consiga emprego. Aí é outra questão. Porque as empresas, elas têm, a partir de 100 funcionários, elas têm uma cota que elas têm que ter funcionário com deficiência, entendeu? Só que elas não cumprem isso. Aí vem o Ministério Público do Trabalho e nessas pessoas, né? Próximo slide. Aliás, nessas empresas, né, que são geridas por pessoas. O que acontece na perícia do INSS?
A perícia do INSS, não quero falar mal do INSS, até porque não precisa, vocês já sabem como é que é o INSS, todo mundo sabe como é que é o INSS. Se vocês assistem TV, sempre tem caso de gente falando que tá desesperado, tá passando fome, precisa do benefício, o INSS negou, o INSS tá em fila, não atende, agora, para época de pandemia, tá terrível. É terrível essas questões, o INSS estava querendo deferir algumas coisas, dar alguns benefícios para as pessoas, modo virtual, como se todo mundo tivesse acesso ao computador, ou soubesse preencher os formulários, ou tivesse. Então, as pessoas são leigas, e é difícil se não tem ninguém prestando uma assistência para essas pessoas. O que acontece no INSS? Os atendimentos são padronizados, tanto para a assistência quanto para a previdência, que é essa diferenciação que eu estava fazendo para vocês. Então, se as pessoas chegam lá e falam, eu não tenho condições, eles partem do pressuposto de que você tem. Não importa o que você está dizendo, não importa se você diz que você está desesperado, não importa o que você fale, como é a tua condição, que você vive, que você precisa do benefício de prestação continuada. Porque você precisa só dele para sobreviver, né? Então, às vezes, você leva o documento, às vezes, ainda acontece de não levar o documento certo, porque você não sabe qual que é o documento que você tem que levar. Acontece muito. E o médico nem olha para você, não faz pergunta nenhuma, ou pergunta qualquer coisa, mal olha para sua cara, mal olha para os documentos e indefere. Os indeferimentos, porque o que acontece? Eu não quero falar mal de governo nenhum, tá longe de pelo amor de Deus, tá? Não tô falando questão de nada. Mas o que o nosso presidente atual fez? Não vou nem citar nomes, para depois não me acusarem. Ele tá pagando incentivo para os médicos negarem os benefícios. Então, cada benefício negado, o médico ganha um adicionalzinho, ganha um valorzinho, que no final do mês dá um valor bem bacana, porque eles atendem 5 e 10 minutos ali, é uma pessoa atrás da outra. Tem muita gente pedindo. Tem muita gente que tem direito. E aí, o que acontece? Essas pessoas têm o benefício negado. O que mais me preocupa é que essas pessoas, elas tenham desistido do direito. Eu fui no INSS, o INSS disse que eu não tenho direito, então eu não tenho direito. Não, pelo amor de Deus, você não faz isso, você não parte do pressuposto de que o INSS está certo. Procura sempre um advogado, sempre que você tiver dúvida, tá? Acho que acabaram meus slides, né? Era isso que eu tinha para dizer. Aí vou deixar os meus contatos para vocês. Eu faço publicações semanais no meu Instagram. E de vez em quando eu mando também para o WhatsApp das pessoas, né, que entram em contato comigo, essas que desde que queiram, né, para informar sobre os direitos das pessoas. Então, eu falo sobre questões trabalhistas, eu falo questões previdenciárias, eu falo sobre assistência, eu falo coisas do direito civil. Então, eu falo sobre vários assuntos. Quem quiser pode me mandar um oi no meu WhatsApp aí para eu poder mandar esses artigos. Eu juro que são artigos curtinhos, eu não fico escrevendo um monte de coisa que fica chato de ler, né? E voltado também para as pessoas que realmente não entendem nada de direito, então não é para advogados. Tem o meu Instagram, tem o meu Facebook aí, tem o meu e-mail e o meu site, tem tudo. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida, estou disponível. Será que eu não falei alguma coisa? Acho que você falou tudo, sim, e tenho certeza que o pessoal vai buscar ali. Meninas, quem quiser abrir o microfone, a Regina já colocou a mãozinha ali que ela quer fazer uma pergunta. Eu quero saber o seguinte, você citou a questão dos idosos que gastam muito com medicamento e tudo. Seria aconselhável esses idosos, por exemplo, guardar as notas fiscais dos medicamentos? Porque normalmente a gente não guarda nada, a gente nem pede isso em farmácia. A gente paga, recebe aquela notinha e a gente não tem o hábito de guardar nota nenhuma fiscal, né? Então,
Eu queria saber isso, se então é aconselhável. Será que os Sim. idosos sabem disso, né? Ou quando Pois sabe é. já está tarde demais? Então, quando você procura um advogado, o advogado vai te dar várias dicas, por exemplo. O que acontece nas perícias, né, do INSS? A gente não pode orientar o cliente o que ele tem que fazer numa perícia, né, com o intuito dele ganhar o benefício. Mas sim, existem algumas pegadinhas que os médicos fazem, que a gente já sabe que os médicos fazem com as pessoas. E aí, o que acontece? Por exemplo, às vezes o médico, você fala que você tem uma incapacidade. Ele fala que você tem um problema no ombro, que você sente muita dor e você não consegue mais trabalhar. Aí o médico vai lá e pede para você manter, por exemplo, os seus braços erguidos. E ele te força a fazer isso. E aí, ao invés de você que está sentindo dor, falar, doutor, eu não consigo ficar com o braço levantado assim tanto tempo. Eu estou sentindo dor. A pessoa acha que o médico está fazendo um exame nela como se fosse um médico que está atendendo ela, se fosse o médico dela. E o médico não é dela. O médico é do INSS. Então, se o médico faz isso, ele não está pedindo para te examinar para saber se você está bem ou se você não está bem. Realmente, ele quer ver, avaliar se você está bem ou se você não está bem. Mas se você não. Às vezes as pessoas ficam com vergonha. E aí, o que acontece? O cliente chega para mim depois de ter feito a perícia e fala, doutora, o médico pediu para fazer um monte de movimento, eu fiz tudo. Não, gente. Aí chega em casa. Eu fiz tudo e tomei analgésico. Não! Tomei analgésico. Eu cheguei em casa, eu tive que ir na farmácia tomar injeção, porque eu não suportei de tanta dor. E daí o que acontece? O laudo pericial que o médico vai entregar é péssimo para o cliente. É péssimo. É por isso que a gente tem que dar algumas orientações, sim, para o nosso cliente, para falar sobre essas pegadinhas. Então é assim, doutor, eu estou sentindo dor. Quando você está sentindo dor, entendeu? Se você sentiu dor, fala, não, eu não estou conseguindo fazer esse movimento. Meu braço não vai até onde você quer. Eles pedem para você esticar, agachar, fazer coisas desse tipo. E as pessoas vão fazendo, porque elas acham que elas precisam passar como se fosse uma maratona. E não é. Então, essas questões no judicial, é por isso que a gente vai tanto para o judicial. Por que tem tanta ação judicial? Porque no judicial a gente fala, olha, essa questão dos recibos que você falou de medicamento, olha o tanto que ela gasta de medicamento. Realmente, só tem 2 pessoas na casa. Uma pessoa está recebendo um salário mínimo, a outra não está recebendo nada. Mas os gastos deles, eu já atendi gente que vivia de doação. Às vezes a pessoa não tem renda nenhuma, porque ela realmente não consegue trabalhar nada. Não é que ela faz borda paninho, ou que ela cozinha e vende compota. Não é que ela não consegue fazer nada. Principalmente as pessoas com deficiência, as pessoas idosas também. A pessoa é deficiente, ela não consegue, ela sente dor, ela tá incapaz. E aí chega lá no INSS, o INSS, não, você pode trabalhar sim, vai trabalhar. E não é assim. A pessoa tá incapaz. Alguém tem que entender isso, né? É bom quando você procura um advogado e fala, doutora, eu preciso disso. Será que alguém vai conseguir me atender? Uhum. E no judicial, Obrigada. então, essas questões são avaliadas, né? Eu comprovo através de documento, através de perícia, através de testemunha. Eu peço o que eu quiser e eu faço o que eu precisar, visto a camisa mesmo, para eu fazer com que o meu cliente ganhe o benefício, né? Qualquer que seja. E tanto é, assim comigo e com outros advogados previdenciaristas, que, como eu falei, geralmente os advogados não cobram para dar entrada nas ações. Geralmente eles ficam só com uma parcela, um percentual do benefício, do valor que a pessoa recebe lá quando ganha a ação, né? Os advogados geralmente eles fazem dessa forma, justamente porque a gente acredita realmente no que a gente está falando. A gente fala, você tem direito, apesar do INSS não ter te dado. Então, vale a pena, se você tiver dúvida, qualquer que seja, procurar um advogado. A maioria dos advogados nem cobra consulta. E se você for um que cobra consulta, você arranja de repente, se não tiver dinheiro para pagar aquela, você arranja um outro advogado que não cobra e faz as suas perguntas. O fato das pessoas
participarem desses grupos sociais mesmo, de doação, porque até fazia parte aí em Pontal de um grupo, e então, enquanto a pessoa está sendo ajudada, isso conta positivamente ou negativamente para ela, porque sempre tem alguém ajudando. Aí o governo vai entender o quê? Não precisa, já tem alguém que ajuda. Será que é isso? Não, é o Então, contrário. É o contrário, a pessoa não pode viver de doação de outras pessoas, né? A pessoa tem que viver da renda dela. Ela não consegue ter renda, ela não consegue trabalhar, ela vive de doação. Eu escrevo no meu processo lá, eu falo, Excelência, tal pessoa aqui vive de doação. Ela vive, às vezes, em casa alugada. A casa não tem condições tem que dar manutenção na casa. Então, a pessoa, às vezes, até ganha algum valor, mas aí o que acontece? Ela não tem condições de manter ela, a casa, talvez até manter outra pessoa, talvez até ter mais pessoas na família, né? Acontece muito de ter mais pessoas na mesma casa. Aí são questões muito complicadas, e aí realmente tem que ser avaliado caso a caso, mas se uma pessoa, ela recebe doação, perceba, que ela já não consegue se manter sozinha, ela precisa de doação para ela conseguir ter o mínimo, e às vezes vive com menos do que o mínimo. É mais uma evidência para ser anexada ao processo de que realmente ela não sobrevive sozinha e o dever, na verdade, é do Estado e não da instituição privada, né? Sim. Até vai ter testemunha nesse caso já, né? Excelente. Thaís já analisando como advogada. A Laina falando boa noite. Tem alguma pergunta, Laina? Ela colocou boa noite ali. Deixa eu ver se ela tem alguma pergunta. Eu vou falar isso para a Janete. É isso aí, a gente precisa se alertar, né? Buscar os nossos direitos e buscar a informação, né? Laura, eu queria perguntar em relação ao tempo processual. Qual que é a média de um tempo processual de uma situação dessa? Então, o que acontece? Existe a possibilidade da gente pedir uma coisa chamada tutela antecipada. Se eu peço a tutela antecipada no processo, eu ganho logo. Pode ser que eu ganhe logo. Se eu não ganhar essa tutela antecipada, que é uma coisa de urgência, eu falo, Excelência, eu preciso disso agora. A prova está aqui, a pessoa está precisando disso agora, é urgente. Eu consigo logo, em questão de talvez 2 meses, vou chutar por aí. Talvez, às vezes, dependendo do que for, se for uma pessoa com deficiência, eu vou precisar que ela me apresente documentos médicos dizendo que ela tem deficiência, né? Ou qual que é a incapacidade dela. Aí pode ser que a pessoa demore mais procurando o médico e pegando o laudo com o médico. Às vezes precisa fazer exame também, né? Isso, às vezes, acho que é mais demorado a parte do cliente do que próprio judiciário. Às vezes a pessoa aí vai pelo SUS, aí o SUS demora para marcar exame, a pessoa não tem condições de pagar um advogado particular, médico particular para poder fazer o exame, às vezes o exame é caro, entendeu? Esse tipo de coisa que acontece. O que eu acho que consegue ser mais demorado a parte do cliente do que do próprio judiciário. Se eu consigo ganhar a tutela antecipada, então é rapidinho, né? Para conseguir. Se eu não consigo essa tutela antecipada, aí é demorado, porque vai para a Justiça Federal, né? É Juizado Especial Federal, que é o competente para julgar isso. Aí pode ser que dure 2 anos ou até mais. Entendi. Laina, abre seu microfone. Ela fez uma pergunta com relação a... Eu estou tentando entrar aqui no chat, eu não estou conseguindo. Peraí, deixa eu ver se eu vejo. Eu estou vendo aqui a pergunta. Você está vendo? Então, isso. Eu vou ler, então, tá? Em relação ao salário maternidade, por que demora tanto para receber? Eu dei entrada em 2012, foi pelo juiz e ganhei a causa, e agora esses dias foi para cálculo. O advogado disse que vou receber só em abril, provavelmente. Eu sei por quê. O que acontece? Quem que paga isso é o governo. O governo paga por um sistema chamado precatório. Não sei se você já ouviu falar. Quando é um valor pequeno, porque o benefício que você pediu não é um valor grande, são só poucas parcelas, né? São 4 parcelas apenas. Então, por mais que é um valor muito pequeno para o governo. Então, você ganha por requisição de pequeno valor. Talvez você já tenha ouvido o teu advogado falar isso. Mas o governo não é uma empresa pequena.
É uma empresa gigante, é uma empresa do tamanho do país inteiro, é o governo. Então, como é que ele. Não é só o teu processo que eles têm para pagar, eles têm milhares de processos para pagar. Então, o que eles fazem? Eles fazem um planejamento de, acho que até abril, por isso que o teu advogado falou, até abril deve pagar, porque está previsto, o governo faz umas previsões, tipo, eu tenho que pagar tantas mil pessoas aqui, quanto que eu vou ter que gastar, quantos milhões que eu vou ter que gastar com essas pessoas, quem são essas pessoas, CPF dela e tal, cadastra isso, faz um cadastro, chama precatório, e daí o que eles fazem? Eles pagam em pacotes esses valores. O teu vai entrar no valor desses pacotes, então você ganhou a atuação e você vai receber. Só vai demorar um bocadinho por causa do governo, que ele não paga assim, não é uma empresa pequena que tem como você entrar em contato, o juiz manda determinar lá, olha, pague em 15 dias. Não é assim. O governo precisa fazer um puta de um planejamento para eles conseguirem pagar, porque, como eu falei, não é só a tua ação que eles estão devendo, eles devem muitas ações. Eu posso só fazer uma complementação? Advogado, você ficar quieto, né? A Regina disse de questão de despesas com medicamento e tudo mais, né? Uma questão muito interessante que foge um pouco do assunto, mas que é interessante a gente informar, as pessoas que declaram imposto de renda e que têm uma doença crônica ou uma doença, existem alguns requisitos lá que precisam ser estudados, mas é possível pedir isenção de imposto de renda, então isso também é sempre interessante guardar comprovante de despesa e tudo mais, porque daí em uma possível ação desse tipo também comprova que a pessoa não tem condições e não tem, que tem essa doença e que aí precisa ser isento do imposto. Então, isso não precisa se enquadrar em nenhum requisito salarial. A pessoa pode declarar o imposto que for. Se ela tiver alguma doença que se enquadra ali na lei da isenção de imposto de renda, é possível pedir. Então, talvez até seja um caso de depois falar sobre o tema específico, né? Mas é interessante sempre guardar essa questão de documentação médica, pelo menos uns 5 anos, sempre ter uma pastinha e guardar, porque pode ser usado para várias ações também, não só para esse tipo de ação do LOAS, né, do BPC. Tá bom? Hoje também com a questão das notas Paranás, o CPF na nota fica registrada também no sistema, né? Porque você pode buscar também esses gastos, não fica? Vocês que são. Aqui no Paraná tem isso bem forte, né? Essa parte. Aqui no Paraná, essa questão é bem forte, de pedir nota, né? Então, eu vejo assim que, eu não sei, mas toda vez eu peço nota. Aqui na praia, eu vejo assim que tem alguns lugares que ainda não fornecem nota, né? Principalmente os mais simples, ou até mesmo nem sempre tão simples assim, mas as pessoas não fornecem nota. Mas acho que aqui no Paraná, diferente de outros estados, as pessoas sempre pedem o CPF na nota, né? Se tiver como através desse sistema ter acesso a essas notas, é até interessante. Só que o que acontece? A descrição das notas não tem, né? Para você dizer qual que é o medicamento que você está pagando, esse tipo de coisa. E eu já observei também. Eu acho que tem. A gente pede a nota, sai com o nome de outro comércio. Entendeu? A razão social é outra. A gente vai provar isso. É muito estranho. Muito estranho. Não é correto, né? Eu acho que é bom entender que existe. É bom entender que existem seus direitos, né? Eu acho que é bem isso que você trouxe, assim, de trazer a clareza, né, Laura, de que se você está numa situação de vulnerabilidade, se você tem alguém especial, que é mais ou menos o que você abordou, né? Existe todo um procedimento que é necessário ser feito para entrar. Então, isso aí é a importância de buscar realmente, né? Alguém que te instrua, que faça. É igual aquela coisa, pode demorar?
É igual fazer os exames de mamografia. Todo mundo reclama, mas nunca vai lá e entra na fila. Se demora um ano, vai lá e entra hoje. Daqui um ano você faz. Você não tá, né? É preventivo. Coisas preventivas, né? O brasileiro ele tem o hábito de sempre reclamar e falar que demora, que o governo não faz, mas também não faz a parte dele, né? Que é buscar, informar. E eu acho muito bom, assim, ter essas informações para a gente poder até orientar as pessoas, né? Às vezes orientar uma funcionária, um funcionário que trabalha com a gente, né? Uma diarista, uma empregada, porque geralmente são essas classes mais vulneráveis, né? Que acabam não buscando os direitos por não saber, né? Eu acho que as instituições, né? Eu acho que isso precisa ser levado, por exemplo, para as igrejas, para as instituições como nós temos aqui, Provopar, para que realmente haja o conhecimento, né? Porque o conhecimento liberta, aquela foto que você colocou, né? O conhecimento traz a informação e a informação liberta, né? A palavra de Deus já fala, né? Que quando a gente conhece a verdade, ela nos liberta. Não só a verdade da palavra de Deus, mas também toda a verdade, né? Todo o direito e a verdade. E é muito, muito esclarecedor, traz muito esclarecimento para nós. Quero te agradecer imensamente, né? Por trazer essa instrução para a gente. Eu quero pedir para você depois colocar lá no grupo o teu Insta, os teus contatos. Eu dei um print aqui naquela telinha, mas pode colocar lá, né? Para quem quiser mais informações, quem quiser, às vezes, saber alguma coisa a mais. E eu quero gratidão, né, pela tua presença. Eu que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada aí para o pessoal que ficou me escutando. Espero que isso possa ajudar alguém, né? Informação é sempre bom. Eu tenho certeza que quando a gente começar a implementar os nossos projetos presenciais e locais, quero você lá com a gente para levar realmente para essa população mais carente. O Humantyme tem essa vertente social e um trabalho de informação. Quero contar aí, sei que posso contar aí com essas juventudes, com essas novas mentes aqui de Pontal. Eu tenho certeza, eu falo sempre isso, que nós temos muita coisa boa aqui, nós temos muita, né? Não, claro que a gente sempre busca de fora, mas aqui a gente tem muitas pedras preciosas e você é um exemplo aí da nossa nova geração. Eu não sei como é ponta a ponta, nem sei como é que fala. Quem nasce em Pontal é o quê? Pontalense. Hã? Pontalense? Pontalense? Então, obrigada, gratidão. Eu que agradeço. E eu agradeço a todas que estão aqui conosco, que ficou até aqui. Muito obrigada, tá bom, meninas? E segunda-feira temos mais Luau com Amor e semana que vem temos mais novidades para a gente estar, ó. E se você conhece alguém, até vou aproveitar, se você conhece alguém que gostaria de palestrar, estamos preparando o nosso segundo Luau aí, me fala, me indica, tá bom? Um beijo, gratidão. Beijo, tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite.